Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem na graça do nosso Senhor. Estou um pouquinho sumida, fiquei um tempinho sem gravar. A minha mãe, ela fez uma cirurgia e aí eu precisei de dar mais atenção para ela, mas ela está muito bem, graças a Deus. Também mais mil coisas acontecendo, as questões da igreja, Deus tratando várias coisas dentro de mim aqui. Então foi um tempo assim muito agitado. Mas aqui estamos nós de volta com uma mensagem que eu acredito assim que vem de fato do coração do Senhor para nós e para essa geração inteira. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em teologia. Eu fiz um curso de teologia na Austrália e um curso, né, bacharel em teologia, né? E uma das coisas que eu percebi, que eu não percebi, é que dentre as várias coisas que nós estudamos, as várias teologias, né, cristologia, eclesiologia, e por aí vai, as várias dias, algo muito importante nós não estudamos, que é o que eu vou chamar hoje de a teologia do amor, o estudo da doutrina do amor, que é algo tão importante, que é vital na doutrina do Senhor. No final das contas, o Senhor Jesus, ele resumiu tudo. Aliás, ele apontou tudo, de todas as coisas ele disse, o amor é o mais importante. Então é sobre isso que eu queria falar, não só hoje, mas eu vou tentar fazer uma série inteira sobre a doutrina do amor. E eu queria que vocês me acompanhassem nisso. Antes da gente iniciar, eu quero dizer que basicamente tudo que eu vou falar aqui, eu tirei deste livro aqui, que é um dos meus livros favoritos. Na verdade, este é o meu livro favorito, que é De Todo o Coração, do pastor Luciano Subirá. Eu leio ele todos os anos e ele, assim, traz uma visão tão profunda e também tão, assim, teológica mesmo, mas tão tocante, que mudou minha vida, mudou minha percepção, mudou minha busca pelo Senhor. Eu acredito que essa mensagem, ela deve ser espalhada e ela deve ser esmiuçada, porque o pastor Luciano, ele trouxe aqui um fundamento pra gente, mas ainda assim tem muito mais para nós avançarmos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e nos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. O primeiro mandamento. Marcos 12, 28, diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pessoal, quando diz aqui que era um dos escribas, né, ser um escriba significa que essa pessoa conhecia muito bem a lei de Deus. Porque basicamente o seu trabalho, a sua função era fazer os manuscritos, copiar as leis do Senhor. Ou seja, ele conhecia, ele era um conhecedor, ele era letrado, ele sabia exatamente o que ele estava perguntando. E o Senhor Jesus aqui, muito sábio, nosso Senhor Jesus, ele faz uma citação do Antigo Testamento, com uma pequena diferença, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas ele dá uma resposta aqui muito precisa. E aí ele vai dizer o seguinte: o principal é. Essa palavra traduzida como principal, em algumas versões pode vir como o primeiro, ela é protos, que significa primeiro no tempo ou lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro na posição. Olha que forte aqui. Deus está dizendo claramente: o primeiro lugar pertence a Deus. Não pertence nem à sua família, nem ao seu casamento, nem ao seu pai, nem à sua mãe, nem ao seu trabalho, nem a você mesmo. Em primeiro lugar, ele pertence a Deus. E para você ter certeza de que eu estou falando algo que é verdadeiro, abre a sua Bíblia em Mateus 7,37 para você ver. Olha o que diz aqui. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida por minha causa, este a achará.
Jesus deixa bem claro para a gente aqui, não só nessa passagem, mas em todas as escrituras, que o primeiro lugar pertence a Deus. E quando Jesus fala isso aqui, deixa bem claro para nós, não basta dar certa atenção, um pouco de atenção. Deus, ele quer a atenção toda. Ele precisa ser o primeiro, o principal. E quando ele destaca esse mandamento em relação aos demais, não quer dizer que os outros mandamentos estão sendo diminuídos. Por exemplo, honrar o pai e a mãe é um dos 10 mandamentos. Ele está dizendo o seguinte, o cumprimento deste primeiro mandamento vai influenciar o cumprimento de todos os outros. Pensa só, honrar o pai e a mãe é um mandamento. Cara, mas se eu amo o meu pai e a minha mãe, com certeza eu vou honrá-los. E como que eu vou de fato amar o meu pai e a minha mãe? Se primeiro eu amo a Deus. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu entendo que Ele é o meu Pai que está nos céus, eu vou entender, eu vou estar conectada a essa fonte de amor, o que vai me capacitar a transbordar um amor genuíno. O maior mandamento revela não somente o que temos que fazer, mas principalmente a intensidade com que devemos obedecê-lo. Não só amar muito, mas amar tudo, colocar Ele em primeiro lugar. Acho que é o apóstolo Paulo que vai dizer pra gente, se não me engano, em Romanos, que o cumprimento da lei é o amor. Quando Deus fala aqui que eu tenho que colocar ele acima do meu pai e da minha mãe, não anula o mandamento de honrar pai e mãe. Ele fala, se você me amar, se você me colocar em primeiro lugar, você vai automaticamente conseguir honrar o seu pai e a sua mãe. É muito claro aqui. Depois ele conecta, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A única maneira de eu conseguir entregar para o meu próximo um amor que é genuíno, um amor que é verdadeiro, é se eu estiver conectado com a fonte do amor. Porque a Bíblia vai dizer pra gente, se não me engano, em 1 João, que Deus, ele não ama, ele é o amor. Ele é amor. Essa é a natureza dele, é quem ele é. E quando eu estou conectada com ele, e de fato eu coloco ele acima de todas as coisas, isso vai acontecer como se fosse um efeito cascata, sabe? Onde eu vou estar fluindo o amor, flua o amor. Agora eu não só amo a Deus, eu coloco ele acima de tudo. Agora, de fato, eu consigo entender como que eu devo amar a mim mesmo. Porque, gente, sem colocar Deus em primeiro lugar, eu estou até inabilitada para amar a mim mesmo. Eu não sei me amar como eu devo me amar. Mas quando eu coloco a lente de Deus nos meus olhos e eu vejo como que Ele me ama, eu fico assim, uau, isso que de fato é amor. Então agora eu tenho capacidade de entregar para as pessoas um amor que é verdadeiro. Porque senão eu vou entregar um amor deturpado, um amor que ele é caído, um amor que ele é possessivo. Você vai perceber isso nas nossas relações interpessoais. Quando eu não tenho esse amor de Deus, essa revelação do amor de Deus e coloco ele acima de todas as coisas, eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor e buscar nelas o que elas têm de bom para me oferecer. E aí esse não é um amor genuíno, esse é um amor possessivo. Porque aí eu tô com uma pessoa, eu estou nessa relação só porque ela me beneficia algo. Aí eu fico dependente desse benefício, aí eu começo a olhar para ela e falar, ela me faz bem, eu preciso dessa pessoa porque ela me faz bem, porque ela me faz me sentir amado. Então, na verdade, eu não amo ela por causa daquilo que ela é, eu amo ela por causa do benefício que ela me traz. Mas, desculpa, mas quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu não estou por aí tentando preencher lacunas de mim nas outras pessoas. Eu estou suprida. Então, a lacuna que está em mim, quando você aperta, brota amor. Aí eu olho para as pessoas, eu começo a ver Deus nelas, e falo assim, uau, eu tenho que amar essa pessoa porque ela carrega algo de Deus. E eu começo a transbordar um amor para essa pessoa. Aí depois vai falar também que eu tenho que amar mais do que eu amo até o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Quer dizer que Deus ele é contra a família? Não. Então é o seguinte, olha, a única maneira de você amar o seu casamento, de você amar os seus filhos da maneira correta, é se você tiver o meu amor no seu coração, é se você me colocar em primeiro lugar, porque senão você vai de novo dar para eles algo caído. Porque se você não me colocar em primeiro lugar, quando o seu casamento entrar numa crise, você vai sair fora. Mas se você me coloca em primeiro lugar, mesmo que teu casamento passe por uma crise, você vai olhar para mim e vai permanecer e eu vou restaurar o seu casamento. E quando você olha para mim e me ama mais do que você ama o seu filho,
Você olha para mim e vê o teu filho passando por várias coisas. Às vezes ele é rebelde, às vezes ele é respondão. E você entende que amor é disciplina. E você dá para ele aquilo que ele precisa receber. E não aquilo que ele quer. Assim como eu faço com você, minha filha. Eu não te dou o que você quer. Eu te dou o que você precisa primeiro. Se aquilo que você quer te faz mal, eu não vou te dar. E quando eu tenho essa revelação, eu estou capacitada a amar os meus filhos. Aí quando eu tenho essa revelação, eu estou capacitada a amar o meu próximo, o meu irmão, e falar para eles a verdade, e discipulá-los, e apontá-los para Cristo, e revelar na minha vida a pessoa de Cristo. Então, quando fala de entender esse primeiro mandamento, de estar extasiado, obcecado, apaixonado por Deus, isso vai me capacitar a cumprir todos os outros mandamentos. Esse primeiro mandamento, ele não anula os outros, mas é ele que me dá combustível para cumprir todos os outros. Porque se eu tento cumprir a lei sem amor, eu me torno uma pessoa legalista. Eu me torno um religioso. Eu me torno uma pessoa fria, endurecida. Mas quando eu tenho o combustível do amor, cara, não é um fardo para mim. Eu faço porque eu amo. Quando as pessoas me perguntam, por que eu não faço várias coisas, né? Crente não pode beber, não pode fumar, não pode ter sexo antes do casamento. Poxa, por que tu... É só lei, é só regra? Não, não é assim. Se quiser, eu posso fazer. A Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Se eu poder eu posso. Mas eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu amo demais o meu Senhor. Eu não faço porque eu sei que se eu fizer, eu vou ferir o coração do meu amado. Eu não faço porque eu sei que ele está olhando por mim e que ele tem expectativas em mim. Eu não faço porque eu amo tanto ele que eu jamais faria qualquer coisa que entristecesse o coração dele. Então eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu amo. Então o amor, esse amor genuíno, entender que Deus, o amor a ele tem que estar em primeiro lugar, vai me capacitar, vai me dar combustível para viver uma vida plena. Para viver uma vida plena com o Senhor, para buscá-lo, para olhá-lo com todo o meu coração. Então, esse aqui foi só uma pequena introdução desse primeiro mandamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E você vai entender como que é importante você colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo. Antes de eu encerrar, né, só queria falar assim, que na minha vida particular, né, mas quando eu entendi esse primeiro amor e eu, de fato, busquei esse primeiro amor, foi o que, de fato, me capacitou a dizer não para aquilo que eu achava impossível dizer não. Toda vez quando eu tinha uma situação na minha vida, sabe, de pecado mesmo, onde eu tinha que ceder a minha própria vontade, aquilo que eu queria fazer, eu pensava, poxa, quem que eu vou amar mais na situação de hoje? Quem que eu vou amar mais? A mim mesma ou a Deus? Eu vou amar mais a Deus. Então, todas as vezes quando eu tinha que dizer não para um pecado, isso não é mais fácil, porque eu não fazia isso porque tinha uma lei me obrigando. Eu fazia isso porque eu queria, por amor. Então, não se tornava um fardo dizer não para mim. Se tornava algo leve, porque eu fazia por amor. E esse amor, ele é recíproco. Quando eu fazia isso por amor, eu sentia esse amor sendo retribuído no meu coração, sabe? Então isso capacita ainda, né? Porque todo dia é uma luta, mas capacita a viver uma vida que aponta para Cristo. Porque nós temos lutas todos os dias. A gente guerreia contra um principado, uma potestade, contra a nossa própria carne, que é nós, né? Estamos aqui vivendo nesse cativeiro de corrupção. Mas quando eu encontro e eu tomo a decisão de viver nesse primeiro amor, de colocar todo dia Deus em primeiro lugar, em cada pequena decisão que eu tomo, as coisas fluem. Quando eu tô brava com alguém me estressa, eu quero responder com aquilo que ela merece, eu lembro assim, eu não vou dar aquilo que ela merece, Deus não me deu o que eu merecia. Eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, Ele me deu algo que eu não merecia. Então eu vou dar para essa pessoa algo que ela não merece. Ela sendo grosseira comigo, eu vou dar para ela um tantão de amor. Eu vou dar para ela uma gentileza que ela não conhece. Eu vou dar para ela algo diferente. Eu vou dar para ela amor. E quando vem uma pessoa, e essa pessoa precisa de uma correção, mas é difícil, né? É difícil você falar a verdade na cara das pessoas, mas eu penso assim, cara, Deus ele me exorta, Ele me disciplina. Disciplina é amor. Eu vou falar para essa pessoa a verdade. Mas eu não vou falar essa verdade para machucar essa pessoa. Eu vou falar essa verdade que vem proveniente, fruto de um local de amor. Porque não é para destruição, e sim para a salvação. Então isso me capacita a ser
um canal fluido do Senhor, um canal que ele pode confiar mesmo. Então, assim, o amor, gente, colocar Deus acima de todas as coisas, é uma decisão, mas é algo assim que vira uma chave e faz toda a vida se tornar assim um privilégio. É um privilégio dizer não para mim mesmo e dizer sim para aquele que eu amo acima de todas as coisas. Se torna fácil. Pensa só num casamento, né? Quando você diz sim para a pessoa que você ama, você automaticamente está dizendo não para todas as outras. E não quer dizer que você nunca mais, talvez, vai achar nenhuma outra pessoa atraente ou bonita, não sei. Mas quer dizer que mesmo que você ache, você fez a escolha de dizer sim para aquela pessoa que você amou mais do que todas as outras. E aí você, não vou nem olhar, não vou nem ceder a essa tentação, a essa coisa que apareceu aqui no meu coração. Nem vou dar ideia para isso. Eu sei que eu amo essa pessoa que eu escolhi. Eu disse sim para ela. Vou permanecer dizendo sim para ela durante todos os anos da minha vida. E o dia que o sim para essa pessoa com quem eu me casei falhar, eu sei que eu me casei com outra pessoa, com Cristo. Ele vai ter o meu sim. E mesmo que essa pessoa não mereça a sua fidelidade, Cristo sempre vai merecer. Então, o primeiro amor, gente, ele é um privilégio, é um estilo de vida, é uma decisão, é o combustível para viver a vida com Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou, curta, compartilha, envia para alguém. Estou aprendendo aqui essas coisas de internet, mas eu espero realmente que você tenha sido edificado. Deus te abençoe.